Sentado como você está, estenda a mão aqui para o Dr. Roque. Tenho a maior alegria de estar com ele nesse momento, que é um irmão que Deus deu. A palavra de Deus fala assim, que quem deixasse pai, mãe, irmãos, terras, tudo, teria 100 vezes mais em pais, mães e irmãos. E o Dr. Roque Xavier é uma prova disso. Um irmão que Deus deu num momento difícil da minha vida, quando minha mãe estava enferma, e ele foi aquele médico abençoado que atendeu a minha mãe, que ajudou e até hoje ajuda ainda, no momento difícil que ela vivia também, lutando contra uma depressão. Eu louvo a Deus pela vida dele, tudo que ele fez pelo Padre Léo, que Deus sabe tudo que ele viveu com o Padre Léo, como ele cuidou, como ele foi ora mãe, ora filho, ora irmão, e todo o bem que esse homem já fez a tanta gente, pela profissão que Deus deu a ele de cardiologista, cuidar do coração, mas pela fé que ele tem em Deus. Tão bom ver um médico falar de Deus, mas ele é tão franco como ele fala. Vamos entregá-lo nas mãos de Nossa Senhora. Ele está lançando um livro aqui hoje, Não Entre em Pânico, que é o nome do nosso Kairos. Você vai poder adquirir esse livro depois. Mas ele veio para anunciar isso para nós. Não entre em pânico. Ele vai nos explicar, vai nos dar luzes, e vai ser muito bom para nós. Então que Nossa Senhora agora o conduza pela mão. Nessa Ave Maria que rezamos por ele, sentados mesmo como você está, a gente pede, Nossa Senhora, conduza-o agora. Temos milhões de pessoas assistindo a Canção Nova agora, vivendo a síndrome do pânico, depressão, angústia, tantos sentimentos ruins. E elas podem, graças à contribuição de você que é contribuinte da Canção Nova, ouvir essa mensagem também. Rezemos. Ave Maria. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bom dia. Uma das situações muito comuns no nosso dia a dia é a ansiedade, não é? Nas grandes cidades, o trânsito, o dia a dia em si, já faz a gente viver nesse clima de ansiedade, aquela preocupação com os filhos, por causa de droga, uma série de problemas do mundo moderno. O medo, é normal a gente ter medo. O medo é uma situação até de autopreservação. É por causa do medo que eu deixo, por exemplo, o medo de ser multado na rodovia, é que eu deixo de ter um acidente, porque às vezes eu corro demais com o automóvel. Por causa do medo que eu deixo de cair de uma altura. Então o medo evita da gente ter problemas maiores. Eu estava fazendo uma revisão na Bíblia Sagrada, tem várias situações que se fala de medo, mas duas eu selecionei. A primeira delas, primeiro momento que se fala em medo na Bíblia, está no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 8, vocês vão ver lá, sabe aquele momento que, depois que Adão e Eva fizeram aquela transgressão, indo contra a ordem de Deus, para não conhecer, para não mexer com a ciência da árvore do bem e do mal, o homem se sentiu nu. Eles viram que estavam nus e se esconderam. E aí diz no versículo diz assim, olha, que o homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor, mas que eles ficaram com medo, porque eles estavam escondidos atrás dos arbustos e ouviram os passos de Deus e sentiram medo. Então foi o primeiro momento que se falou em medo. E o momento que eu acho mais forte da Bíblia, quando Jesus sentiu medo no momento da extrema angústia no Getsemane, no Monte das Oliveiras. Ali sim realmente foi o momento de maior tensão, de maior estresse de Jesus, quando ele fala em Lucas 22, que ele fala assim: Pai, se é do teu agrado, afasta de mim esse cálice. Não se faça todavia minha vontade, mas sim a tua. Então naquele momento, veja só, Jesus já sabia o que ia acontecer, já tinha certeza de tudo que ia acontecer. Ele tentou
evitar o problema. Mas ele continua, São Lucas continua falando, em Lucas 22, ele entrou em seguida em agonia e orava ainda mais com instância, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Então esse foi um momento de extrema ansiedade de Jesus. E Jesus teve algumas reações naquele momento que são reações absolutamente fisiológicas. E isso que nós vamos tentar explicar para vocês, porque é normal a gente ter medo. Faz parte do nosso dia a dia. Só que às vezes a gente interpreta aquele medo de uma forma diferente. Tem pessoas cuja sensibilidade varia, então interpreta aquilo que a gente sente durante o medo de uma forma diferente. E daí vem pânico, ansiedades e essas sensações horríveis que as pessoas passam e que limitam até no dia a dia. Então é muito bom a gente entender o que acontece quando a pessoa passa por essa reação de luta-fuga, que na verdade é só isso que acontece. Que isso vem desde a época do homem das cavernas, quando o que acontecia? O homem tinha que se preservar a sua vida, porque ele podia ser morto, tinha os predadores, os animais que podiam pegá-lo. O que ele fazia? Tinha aquela reação de luta e fuga. Isso faz o organismo gera uma série de reações que a gente tem que entender, que às vezes a pessoa com pânico não entende isso, e aquilo ela interpreta como se ela estivesse tendo um ataque cardíaco, que ela estivesse morrendo. É o que sempre acontece. A primeira reação do pânico é medo de morrer. A pessoa acha que vai morrer naquele momento, que não vai aguentar passar alguns minutos, algumas horas. Mas isso acontece, existe uma reação normal. Então o que acontece? A gente eu preciso explicar alguma coisa para vocês do ponto de vista médico. Coisa simples para vocês só entenderem um pouquinho do mecanismo. Toda vez que existe um sinal para o nosso cérebro de perigo, de ansiedade, alguma coisa, o cérebro envia uma ordem para uns neurônios, umas células cerebrais do sistema nervoso simpático. São células que ativam. Toda vez que a gente estimula aqui essas células, são células que ativam o nosso organismo, da nossa reação. Existem outras células que restauram a ação. Então os dois sistemas, simpático e parasimpático. Muito bom. Quando você estimula o simpático, essas células da ativação, o organismo libera uma série de hormônios, entre eles a adrenalina, noradrenalina, que todo mundo já ouviu falar de adrenalina, não é? O que é adrenalina? Quando você tem adrenalina no sangue, o que acontece? Seu coração começa a bater depressa, você começa a ficar mais agitado. Então isso é uma reação normal. Muito bom. Depois de um determinado tempo que passou aquele susto, o sistema nervoso parasimpático vai restaurar todo o tônus simpático. Muito bom. O que acontece então quando a pessoa está com medo? Quando você leva aquele susto. Então, você levou um susto, a primeira coisa, a adrenalina cai no sangue, o coração começa a bater depressa, você começa a sentir palpitação. Isso é normal, pessoas normais, não tem nenhum problema, não tem doença nenhuma, é normal isso. Por quê? Porque veja só, é uma reação de luta-fuga. O que você precisa se for uma reação de luta-fuga? Se uma pessoa vai te agredir, o que você faz? Ou você sai correndo, ou você briga com a pessoa. Não é isso? Então veja bem, o que o organismo faz? Se você precisa brigar ou correr, você precisa de mais sangue, mais oxigênio, mais atividade. Então ele aumenta primeiro, o coração faz bater depressa para mandar mais sangue para o corpo. Então é normal você ter palpitação. Tá bom. Há uma inversão do fluxo de sangue no organismo. Porque desde que você precisa correr, você precisa ter mais sangue nos músculos da perna e nos braços. Que se eu for correr ou se eu for brigar. E é claro, o sangue sai da pele, debaixo da pele, vai tudo para esses músculos. Por isso que a pessoa, quando tem aquela crise de ansiedade, de medo, começa a ficar pálida, branca, a pele fica branca, a mão fica fria e começa a suar pela mão. E olha como Deus é perfeito, olha como Deus é perfeito. Numa hora da briga, o que você precisa ter? Se você começa a suar frio e a pele fica escorregadia, dificulta do seu adversário te pegar, te segurar, né? Se ele vai segurar, você escorrega.
Então isso é uma reação normal. Só que a pessoa que está tendo pânico, na crise, interpreta aquilo como se tivesse ruim. Aí, por quê? A mão fica fria, a pele úmida, a pessoa fica pálida. E por azar ainda chega um cara e fala, como se está branco, né? Pronto, aí que piora mais a situação. Não é isso? Então isso é normal. Isso faz parte da reação normal da pessoa. E outra coisa, se você está naquela reação de luta-fuga, brigando com, vamos dizer, com um animal, qualquer coisa assim, você precisa de mais oxigênio também. O corpo precisa. Então o que o organismo faz? Faz a gente respirar mais rápido, com isso para pegar mais oxigênio. Essa respiração mais rápida dá a sensação de falta de ar, sufocação. Isso pode levar a tontura. Então tudo aquilo que a pessoa sente no pânico, né? Começa aquela falta de ar, começa a tontura, a pessoa se despersonaliza, parece que ela está vivendo num ambiente que ela não conhece. Então tudo isso é por falta de fluxo cerebral, que é normal isso. Porque na hora da briga, o que você menos precisa é pensar. Não é verdade? Você não tem que pensar naquela hora, o que você tem que saber é correr, ter força para você ou correr ou brigar. Pensar, ninguém pensa essa hora. Então o cérebro, o sangue já reduz a circulação do cérebro. Claro, vem essa sensação de sufocação, falta de ar, tontura, alteração visual. Por quê? Porque você tem uma dilatação da pupila naquela hora. Que imagina, se eu estou brigando, eu preciso ficar de olhos abertos, atento. Então eu dilato a minha pupila para ver qualquer movimento que aconteça. E nisso você pode ter alteração visual, a vista pode ficar borrada. Você veja só, se você interpreta isso como sendo doença, você vai dizer, estou tendo um derrame, estou tendo um acidente vascular cerebral. E não é, isso é normal. A pessoa perde a memória recente. É verdade, a pessoa que é muito estressada, ela perde a memória. Por quê? Porque ela sempre está em estado de alerta. Estado de alerta, qualquer movimentação do ambiente, ela está esperta. Então ela perde a memória recente, ela não vai lembrar das coisas. Ela tem que estar sempre ali naquele momento atenta. Então isso é uma reação normal. Isso não é nada para vocês ficarem assustados. Transpiração aumenta. Por quê? Por causa da inversão do fluxo de sangue. As funções digestivas também podem aumentar. A pessoa pode ter diarreia, a pessoa pode ter vômito, pode ter náusea, mas não é doença, faz parte da síndrome, faz parte do mecanismo normal. Exagerado em algumas pessoas, alterado em outra pessoa. Quantas e quantos de nós, na escola, por exemplo, na hora da prova, quantas e quantas pessoas não saíam e pediam, professor, posso ir na casinha? Lembra disso? Não é verdade? Quantos e quantos eu conheci jogadores de futebol profissional que entravam em campo, eu conheci um deles, que inclusive é da seleção brasileira, ele entrava em campo, ele tinha que voltar porque ele tinha diarreia. Quantos e quantos? Mas é normal, isso não tem nada diferente. Então é fácil da gente entender que no mecanismo da reação de luta e fuga, todos esses mecanismos existem e são normais. Mas o que aconteceu com Jesus no jardim do Getsemane? Agora vamos voltar lá, vendo Jesus naquele momento que ele chega para os 3 discípulos e deixa eles lá, fala, vocês vigiai e orai, que ele vai lá no jardim. Tudo bem. Ele voltou 3 vezes de lá, e as 3 vezes ele encontrou os caras dormindo lá, não foi? A primeira decepção de Jesus foi ali. E quando ele chega, ele fala em Marcos 14, 34, ele fala assim, ó, minha alma está triste, numa tristeza mortal. E nesse momento, Jesus percebeu, porque ele sabia, ele já via o sofrimento que ele ia passar, a morte, toda a agonia, toda a decepção que ele ia ter por causa da negação de Pedro, de todos os amigos que iam abandonar naquele momento maior da vida dele. Ele começou a ter uma reação de medo, reação de pavor. Ele é descrito, ele tremeu a noite inteira. Então olha, imagine só, Jesus, ele ficou suando a noite inteira, ele ficou com a pupila dilatada, o coração de Jesus batia mais rápido, a pressão dele subiu, suou o corpo inteiro, porque ele sabia o que ia acontecer. E aqui aconteceu com Jesus um fenômeno muito raro em medicina, que é raro acontecer, mas é descrito, que chama-se hematidrose, que é o suar sangue. É um fenômeno raríssimo, existe descrito pela literatura médica, e acontece
quando existe um estado de extrema ansiedade. Mas isso vale a pena lembrar uma coisa. No capítulo 14 de Marcos, Marcos relata que Jesus caiu no chão e orou. Bom, ele não fala que Jesus se prostrou, não, ele caiu no chão, que provavelmente, naquele estresse maior, Jesus deve ter tido uma tontura, alguma coisa assim, que valha, caiu no chão e orou. E relata que orou muito, orou repetidamente, e um anjo apareceu para consolá-lo e deu-lhe forças, diz o evangelista. Então, provavelmente, o que o anjo fez? Então, vocês se lembram, tem um sistema ativador, um sistema restaurador. O sistema ativador, o simpático, fez com que toda a reação humana de Jesus, porque Jesus era homem, não esqueça disso, Jesus era homem, então ele tinha uma reação humana. Então toda a reação de descarga adrenérgica, de adrenalina, ele teve. Agora o anjo apareceu, e o anjo fez ele restaurar, porque o anjo fez ele, consolou e fez ele entender, que ele tinha que passar tudo aquilo que era um plano de Deus para ele, do Pai para ele tinha que passar por aquilo, e ele aceitou. Então o anjo veio consolá-lo, o anjo fez entendê-lo. Então nesse dia que eu estava fazendo essa análise, eu imaginei o seguinte: nós passamos por situações na vida, de doença, de momento de sofrimento, que não adianta, a gente é obrigado a passar por isso, faz parte da humanidade, sabe? Eu não posso ficar questionando por que Deus me faz uma pessoa ter doença, faz ter câncer. Eu não tenho que questionar nada disso. Eu tenho que passar, eu tenho que entender os motivos daquilo, e tenho que aproveitar aquele momento para poder crescer. Então eu sempre peço que Deus mande um anjo consolador quando chegar o meu momento, quando chegar o momento de vocês, porque a gente vai ter que passar por isso. A morte é uma coisa inexorável, não tem como vencer. O único que venceu a morte foi Jesus, o único. Nós não somos capazes disso. Então aquele anjo consolador que apareceu consolando Jesus, eu peço, seria tão bom que ele nos viesse consolar no momento que a gente estivesse naquele estresse maior, que a gente passa todo dia, no dia a dia nosso. Um filho que está doente, um filho que está dependente químico, é um sofrimento, é um estresse. A hematidrose, suor de sangue no Getsemane, foi o refluxo do extremo sofrimento mental de Jesus. Todo mundo fala do sofrimento físico, não é? De Jesus. Que loucura, a gente viu aquele filme sobre a vida de Jesus, que coisa violenta, né? Você fica até revoltado, mas a gente não pensa no sofrimento mental que Jesus teve. Olha que ele sofreu muito mais do que a gente está pensando, porque olha, antes de começar toda a agonia, toda a paixão dele, no Getsemane ele já começou a sofrer. Você imagine que ele passou a noite inteira em estresse muito forte, suando daquele jeito, perdendo sangue. Seguramente, quando ele procurou, praticamente se entregou, né, para os soldados, ele já estava num estado físico já deplorável, já ruim, já estava fraco, já estava seguramente com isso, porque do estresse que ele passou, a agonia que ele passou, o sofrimento mental dele foi muito forte, e ele já sabia que para frente ele ia sofrer muito mais. Então eu acho que a gente sempre fica procurando razões para o nosso sofrimento, a gente sempre fica procurando os porquês da gente estar passando uma situação difícil, mas não adianta. Eu acho que a gente tem que entender a pedagogia de Deus. Para que Deus está deixando, está acontecendo aquilo? Eu digo para vocês, por ver no dia a dia meu de médico, a gente vê quantas pessoas sabem aproveitar o momento da doença e quantos que deixam de aproveitar aquele momento para crescer. Quantos e quantos que têm um infarto do miocárdio, eles entendem aquele infarto como um sinal pedagógico de Deus, e daí eles mudam a vida, valorizam mais a família, procuram o lado da espiritualidade, quer dizer, deixam de ser pessoas que vivem absolutamente para a sua profissão, para o seu dinheiro, para a sua carreira, mas começam a viver um pouco para si mesmo, para Deus, para a família. Aí sim, eles aproveitam aquele momento. Aí essa é a vantagem, a verdade do sofrimento. Você entender a pedagogia do sofrimento, entender para que Deus deixa acontecer coisa tão ruim para a gente.
Padre Léo soube aproveitar isso muito bem. E ele ensinou para muita gente, quando aqui na Canção Nova, ele disse que a gente perdia tudo na vida, não é? Vocês lembram disso, daquela homilia que ele fez? Como se fosse uma pessoa, mas em final de vida mesmo, que ele disse que a gente perde tudo na vida, perde a saúde, perde dinheiro, perde filho, perde tudo. A única coisa que a gente não perde é a fé em Jesus Cristo. Então isso é uma verdade. Na minha vida de médico cardiologista clínico, há mais de 30 anos eu vejo no meu consultório pessoas procurarem, queixando de dor no peito, queixando de falta de ar. Quer dizer, na verdade são sintomas que sugerem doenças cardíacas, mas que na verdade não são cardíacas. É o coração, não é o coração físico que sofre, é o coração psíquico, o coração espiritual. São problemas de afetividade que as pessoas transferem. Normalmente o organismo transfere para o peito, porque o peito é o centro de toda a afetividade. Então se o teu coração emocional está sofrendo uma perda, sabe, alguma coisa assim mais triste, então o reflexo vem no peito e vai no consultório do cardiologista achando que está com algum problema mais grave. Isso é comum. E sempre a gente sabe que existe uma relação entre o estresse, ansiedade, medos, existe uma relação disso com doença cardiovascular, com infarto, com AVC. Mas nunca se comprovou realmente, até que em 2006, se fez um estudo em 52 países, estudando mais de 12 mil pessoas que tiveram infarto. E foram ver quais eram os fatores que eram responsáveis pelo infarto. O que essas pessoas tinham de diferente daquelas que não tinham infarto. Evidentemente, uma coisa que todos nós sabemos, que vocês sabem, o primeiro responsável o primeiro causador, em primeiro lugar, estava lá o aumento das gorduras do sangue, o colesterol, as apolipoproteínas, coisas assim. Então, a gordura do sangue, primeiro responsável. Em segundo lugar, vinha o tabagismo, o cigarro, que além de dar câncer em tudo quanto é lugar, no pulmão principalmente, também era segundo responsável pelo infarto e pelo AVC. Mas em terceiro lugar vieram as doenças psicossociais, fenômenos psicossociais, que é a ansiedade, depressão, isolamento social, estresse. Meu Deus, em terceiro lugar de todos os elementos causais de doença cardiovascular, vem os fenômenos, essas alterações psicossociais. Ah, meu Deus, a maioria, mas eu nessa época eu falava, mas o que a gente vê isso no dia a dia de cardiologista? A gente não é responsável por isso. Ansiedade, depressão, pânico, a gente já manda, é o psiquiatra que é responsável. Mas eu não posso deixar de reconhecer esse tipo de paciente, eu não posso ficar encaminhando todo mundo para psiquiatra. Eu, como cardiologista, tenho obrigação de reconhecer os fatores que levam a risco do coração. E um deles é a ansiedade, depressão e pânico. Eu tenho que ver isso aí também. Mas, por isso que é importante a gente, como clínico, a gente reconhecer esse tipo de patologia. E o que é transtorno do pânico? Todo mundo fala síndrome do pânico, transtorno do pânico, é um negócio que todo mundo fica assustadíssimo, né? Primeiro, o termo pânico vem do grego panikon, e se deve a um deus grego lá, deus com D minúsculo, um deus grego, que chama-se Pan. Esse deus era muito feio, parece mais o diabo do que Deus, né? Porque o cara era meio homem, meio animal. Era um bode, a parte de baixo da cauda, da cabeça para baixo, bode, e daqui para cima, do tronco para cima, homem, com 2 chifres. Para mim isso é um capeta, não é outra coisa, não é Deus nenhum. E esse era um ser horrível, que ele aparecia, assim, ele tomava conta das plantações, não deixava, para evitar problemas com as plantações. Ele aparecia para os agricultores e causava um pavor, terror, por isso que surgiu o nome pânico. E esse deus aí, com D minúsculo, ele tinha um templo na cidade de Atenas, que chamava, e ficava numa praça, que chamava Ágora. E aí surgiu o nome de agorafobia. Agorafobia é o medo que as pessoas têm de ficar em lugares amplos. Então a pessoa que tem pânico, ela tem medo de ficar em lugar amplo quando tem bastante gente assim. E se ela já fica no lugar olhando onde é a saída. Já fica de olho na saída.
pode ver na igreja, aqueles caras, a igreja vazia, tem uns negros sentados na porta, assim, já viu? Os caras já estão onde tem saída, porque eles têm medo de passar mal, é medo de ter medo. Ele tem medo de passar mal no meio de todo mundo e não ter por onde sair. Então chama agorafobia por isso, por essa praça que tinha lá em Atenas. É importante a gente saber esses detalhes, porque, olha, ninguém vai chegar para você e dizer que tem pânico. Ninguém vai falar isso. Todo mundo tem vergonha disso. Essa é a verdade. Você que está aí me ouvindo, me vendo agora, tenho certeza, se você tem pânico, ansiedade e fóbica, você tem, lógico, você tem vergonha de contar isso, é claro. Claro, porque é uma situação que você já passou muito sofrimento, muito estresse, muita humilhação, então a gente esconde isso. Mas, se você conhece alguém que tem pânico, explica isso para eles. Compra esse livro que tem aqui na Canção Nova, que o Davi está vendendo, que é o Não Entre em Pânico. Vocês vão ter explicação desses problemas todos. Mas, eu me lembro, olha, eu formei em 1974, faz tempo já, né? E naquela época não se falava em síndrome do pânico, nada disso. Porque só em 1980 que começaram a falar alguma coisa sobre pânico. Até então a gente atendia nos prontos-socorros as pessoas com essas queixas e falava que isso era uma neurastenia cardiocirculatória, falava que chamava-se histeria, piti, um monte de coisa assim. E os doentes eram mal cuidados, como são até hoje. O doente com pânico que chega no pronto-socorro, sabe, ele não é bem atendido, porque as pessoas, os médicos, a gente já sabe, o médico já sabendo que é um quadro mais psicossomático, já não dá tanto valor. Mas aí que ele erra, aí que é o grande erro, que existem pessoas que têm síndrome do pânico, mas também podem ter problema cardiológico, então você não pode fazer o erro. O paciente que procura um serviço, ele tem que ser atendido com dignidade, é um direito que a Constituição nos dá, é um direito que Deus também nos dá, de ser atendido dignamente, é um dever da sociedade, é um dever do Estado, é um dever de nós profissionais médicos e atendemos diretamente, e é um direito de vocês serem atendidos. Então vocês têm que reclamar pelo direito de vocês, vocês têm que queixar mesmo. Isso aí é muito importante, sabe, a cidadania é essa, exercer uma cidadania é exigir os nossos direitos, e nós temos direito. Então se você se acha mal atendido, se procura o responsável pelo pronto-socorro, conversa, exija o seu direito, claro, com amor, não precisa sair agredindo ninguém. Se você chega com uma patada, você leva duas, não adianta. Então sempre a pergunta assim, olha, doutor, você atenderia a sua mãe do jeito que você me atendeu? Só uma perguntinha assim, mais tranquila, sem exigir, a pessoa entende o recado. Agora, é lamentável também da forma como nós profissionais de saúde também somos tratados, pelo Estado, pela política toda. Então, sabe, é um país de injustiças sociais enormes, e nós, da nossa classe médica, profissional de saúde, nós também somos injustiçados, e como somos injustiçados? Nós exercemos um papel da obrigação do Estado, mas o Estado nunca fica atrás de nós. É triste, a gente tem que rezar muito por esse Brasil mesmo, né? Por esses governantes, pela corrupção, por tanta coisa errada que acontece. Enquanto isso, nós ficamos entrando em pânico, não é? Esse é o grande problema. Mas hoje já se sabe direito o que é transtorno de pânico, pelo menos já se definiu alguma coisa. O pânico, o ataque de pânico, quer dizer, aquele ataque de medo, pra você ter uma ideia, se a gente pegar uma população e ver nos últimos 12 meses, 12% dela já teve um ataque de pânico pelo menos. Um ataque de pânico, pelo menos nos últimos 12 meses, em 12% da população. Olha a frequência como é que é. Então veja só, um ataque só. Agora a síndrome precisa ter vários ataques, a doença em si. O transtorno de pânico é aquela coisa que acontece, um ataque de pânico espontâneo, de uma hora para outra começa. A pessoa começa como? Então de repente, ela acorda, já acorda com palpitação, coração batendo depressa, tum, 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 falta de ar, aquela respiração mais rápida, e ela tem uma sensação que vai morrer. É a pura, nítida sensação. Depois ela pode ter, lembra tudo que eu falei no comecinho? Tudo que eu falei, olha, ela pode ter sudorese, começa a suar, começa a ter tremor nas mãos, sensação de falta de ar, asfixia,
Quer dizer, vários e vários sintomas que são decorrentes da atividade do estresse mesmo. Dor no peito, porque é claro, se ela começa a respirar muito rápido, a respiração feita pela musculatura do tórax faz com que tenha exaustão desses músculos do tórax e tenha dor no peito. Então a dor no peito que ela tem não é do coração, não é angina, não é infarto. Pode ser por causa do problema muscular. Tem náusea, desconforto abdominal, tontura, medo o grande problema é o medo de perder o controle da situação. Isso é um dos problemas que eu vejo mais sérios que tem dos pacientes que eu tenho visto. A pessoa tem tanto medo de perder o controle, que ela não quer perder o controle daquela situação. Ela tem tanto medo que ela tem medo de ser anestesiada. Eu tenho uma paciente que ela está fugindo da cirurgia cardíaca por causa da anestesia. Porque ela disse assim, olha, esse raciocínio a gente até dá risada, mas olha, é real. E ao mesmo tempo a gente tem que ficar, sabe, com pena, se constrangido com a situação. Porque a pessoa tem medo de ser submetida a uma anestesia, por quê? Na anestesia, ela não tem controle de si, ela está dormindo. E se tiver alguma coisa, ela não pode fazer nada. Olha só, ela tem medo, ou se não, ela tem medo de passar mal, estando anestesiada, e como ela está anestesiada, não pode fazer nada. Olha, esse é o raciocínio que elas fazem. Então, não é para a gente rir, é para a gente ficar condoído com a pessoa. Essa pessoa que tem pânico, depois que passa a crise, ela conta para você no consultório e começa a dar risada dela mesma. Essa semana agora atendi um paciente que ele contava para mim o que ele sentia e começava a dar risada dele mesmo. Porque é tão ridículo aquilo. Porque veja só, isso que ele sente é uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes. Toda vez ele diz, vou passar mal, vai no pronto-socorro. Chega no pronto-socorro, não é nada. Faz exame, faz um monte de coisa, não é nada. Ele vai embora. Nisso, alguém da família já levantou à noite, já levou ele no pronto-socorro também, né? Você imagina isso sempre repetido. Se é a mulher, o marido vai trabalhar no dia seguinte, levanta de madrugada, vai levar no pronto-socorro, passa as dificuldades para ser atendido em pronto-socorro, depois que atende em 1 minuto, faz um monte de exame, vai embora. E repete. Isso vai gerando uma instabilidade dentro de casa, vai gerando um estresse conjugal, que é um outro fator de risco para a doença cardiovascular. O estresse conjugal. Então vai gerando um problema. E a pessoa vai ficando desacreditada. E ela vai se sentindo mal, porque está sendo um peso para a família. Ela achando que vai morrer. Porque, veja bem, a pessoa que tem pânico não está inventando nada. A pessoa que tem pânico não está fazendo aquilo para se sentir, chamar atenção. Não, ela tem uma doença. Olha, a pessoa que sofre de pânico, ela pode ser tudo, menos retardada mental. Porque ela não vai estar querendo fazer aquilo tudo conscientemente, sofrer daquele jeito conscientemente. Se ela passa por aquilo, é porque é uma situação externa que ela não consegue controlar. Ela não queria fazer aquilo. Então é bom você entender, porque quem convive com uma pessoa que tem pânico, precisa entender a doença. É muito fácil dizer, você não tem nada. Isso. Vamos, força, coragem, força, luta contra isso. Você acha que ela não quer fazer aquilo? Claro que ela quer. Ela quer ter coragem, ela quer lutar contra o problema. Só que ela não consegue. Ela tem uma doença. Importante isso. É muito importante, a gente tem que dar atenção para o paciente, para a pessoa. Para quem convive com uma pessoa com pânico, você tem que dar atenção, você tem que dar amor para ela, tem que ouvir. Claro, é difícil. É um sofrimento para ela e para você. Mas você tem que passar esses momentos de sofrimento e pedir a Deus que você tenha um anjo consolador para você conseguir superar aquilo, porque aquilo é crescimento. Olha, uma das coisas que sempre complica no pânico é isso. A pessoa vai no médico, ou ela pensa assim, olha, eu devo ter uma doença muito grave, porque ninguém consegue descobrir. Eu sempre passo mal, vou lá no médico e ninguém descobre isso aqui, então deve ser uma coisa muito grave. E ela começa a complicar. Ou ela duvida dos profissionais. Fui atendido por um médico rapidinho, o cara nem olhou direito para mim, vou procurar outro. E fica procurando de médico em médico, lugar em lugar. E a coisa vai piorando até o momento que ela se desiste e começa a ficar deprimida e entra em depressão mesmo. Entra em tristeza mortal, como Jesus falou, mesmo. Outra coisa que ela sente, olha, aí o cara começa a procurar centro espírita, quando começa assim,
Primeiro começa a ficar parece que você sai do corpo, a sensação de despersonalização. Parece que a pessoa sai do corpo, começa a enxergar de longe. Isso por causa de falta de fluxo cerebral, próprio da síndrome, normal. Qualquer pessoa, do estresse. Ou a pessoa começa a se sentir fora de... Estou num lugar estranho, sabe? Então aí vai procurar centro espírita para ver se não tem nenhum espírito que está junto. E é o pior, e levam mesmo. E olha, isso é pior, pessoal. Você está tendo isso porque é um espírito ruim que está em cima de você. Pior coisa que tem. Você já jogando mais culpa na pessoa, sabe? Jogando mais culpa ainda. Porque quando você diz que é um espírito que está lá, para lá, com as coisas que esses idiotas falam, exatamente isso. Está jogando mais culpa na pessoa. Então ela está se sentindo mais culpada, está jogando mais ela para baixo. Você não está ajudando ninguém. Você não ama essa pessoa que você faz isso. Você não sabe disso, mas está fazendo pior, mal para ela. Bom, como é que é o portador do pânico? Ou melhor, vamos entender o pânico. Por que eu tenho pânico? Por que existe o pânico? Como é que é? Vocês já viram? Eu expliquei para vocês o que sente a pessoa com pânico. Mas tem que explicar por que tem. Tem várias hipóteses. Tem uma hipótese que diz de um fundamento biológico. Veja só, fundamento biológico, real, não é invenção. Imagina vocês, a gente fica dentro de uma garagem fechada. Tá? Você fecha a garagem, liga o automóvel. O que acontece? Chega um momento que a fumaça do carro, fumaça do motor, começa a dar... sabe, se você não abrir logo a janela, o que acontece? Você pode ter um problema maior. Mas antes de você ter um quadro maior, o que o organismo faz? Normalmente, você tem que respirar mais rápido para você pegar mais oxigênio e jogar fora todo o gás carbônico. Tem um monte de gás carbônico no ar. Então você começa a respirar mais rápido, hiperventilar. E essa respiração mais rápida faz, primeiro, que haja uma inversão do fluxo do sangue da pele para os grandes músculos, como se fosse uma reação de fuga, exatamente igual àquela reação de ataque e fuga, luta e defesa, exatamente igual. Então a pessoa começa a ter tontura, o coração começa a bater mais depressa, as pessoas começam a se sentir, pode ter náusea, pode ter todos esses sintomas do pânico, exatamente isso, simplesmente por uma excitação, por uma ativação de uma área do cérebro que chama-se centro respiratório. Ele é ativado quando aumenta a quantidade de gás carbônico no ar. Normal. Olha o que eu falo. Quanto mais a gente estuda a medicina, mais a gente vê a presença e a existência de Deus. Quem não reconhece isso é porque realmente não quer ver. Ou porque quer defender uma coisa idiota. Se você quiser ver a presença de Deus, você estuda o corpo humano. Coisa fantástica, é maravilhosa. Não é à toa que a obra-prima de Deus é o corpo humano. A última coisa que Deus fez foi o corpo humano. É o máximo da criação, é a perfeição da criação. Ninguém consegue imitar. Por mais que se queira fazer clonagem, essas coisas, não consegue fazer igual. Não vai conseguir nunca. Porque olha só, olha que coisa fantástica. Existe no cérebro um lugar que ele percebe o aumento do gás carbônico no ar. E isso faz com que haja um estímulo que vai aumentar essa respiração para você jogar o gás carbônico para fora e trazer mais oxigênio para o sangue. Quer dizer, é fantástico isso. É isso que acontece quando você está naquela garagem fechada. A pessoa que tem pânico, exatamente funciona assim. De repente, o cérebro dela, aquela região do cérebro, encara como se estivesse dentro de uma garagem fechada. Exatamente isso. De uma hora para outra, há uma perturbação psíquica qualquer que vai lá e faz aquele centro respiratório ativar. Então ela começa a respirar mais rápido e desencadeia todos esses processos, todos esses sintomas do pânico. Isso é uma das explicações que eu acho até bem plausíveis e capazes da gente entender bem. Bom, existem outras explicações. Existe uma explicação, por exemplo, comportamental. Aquele negócio, tinha um paciente meu que tinha pânico. Mas, doutor, você é cardiologista, como é que você trata todo mundo com pânico, com depressão? Mas é claro que eu trato. O cara com pânico vai procurar quem? Cardiologista, pronto-socorro de cardiologia. A pessoa que está deprimida no começo, angustiada,
ela vai procurar quem? O clínico, é o cardiologista, sabe aquela sensação de dor, aquela coisa aqui no peito, aquela ansiedade, aquele mal-estar no peito. Sabe quando a pessoa quebra um relacionamento, que dói o coração da pessoa? A dor do coração, sabe aquela a dor no coração, é reflexo aqui. Vem com aquele aperto no peito e procura o cardiologista. 70% das pessoas que vão no meu consultório não tem problema físico, tem problema psíquico, não só no meu, psicossomático, não só no meu consultório, de todos os cardiologistas, de todos os clínicos. A grande maioria das pessoas não tem doença física, tem doença psicossomática. Então eu tenho que atender esses pacientes, eu tenho que ouvir. Não só eu, como todos nós somos obrigados a isso. Esse paciente que eu estava falando, ele tinha uma caminhonete, e um dia ele teve uma crise de pânico dirigindo a caminhonete. Parou a caminhonete, começou aquelas coisas todas, percebeu que não morreu, né? Primeira coisa. E nunca mais ele usou a caminhonete, porque ficou com medo. Se ele pegar a caminhonete, ele tinha medo de ter crise de novo. Então isso é uma teoria comportamental, explica alguns tipos de pânico. Mas eu gosto muito da teoria psicanalítica, né? Psicanalítica, eles usam o seguinte, eles usam, na verdade, que nós temos o nosso inconsciente, que é uma parte do cérebro, do pensamento, do psiquismo, que registra situações que acontecem sempre no presente, no momento, e aquilo não vem para o consciente às vezes. O consciente deixa ou não isso chegar ao nosso conhecimento. Então, por exemplo, na infância, durante vai de longe, tá? Durante o momento que ela foi gerada no útero materno, no momento que foi gerada mesmo, desde aquele momento até a hora que ela nasce, tudo que acontece no exterior, ela vai gravando lá dentro. Então a mãe está grávida, o neném está na barriga da mãe, se tiver briga de pai e mãe, a criança percebe isso, sente, o inconsciente vai gravando aquilo. Então aí durante o parto, momento do nascimento, é um momento de sofrimento, porque a criança quando sai pelo canal do parto, ela sofre, então aquilo fica gravado no inconsciente. As coisas que acontecem na primeira infância, e isso vai gravando, só que a gente não lembra, a gente só deixa aparecer aquilo que nos interessa, mas de vez em quando o inconsciente chega e joga alguma coisa, e a gente começa a sentir mal. Eu me lembro uma vez, eu tive um paciente que queixava sempre que tinha dor no peito quando chovia. Eu falei, bom, peraí, não tem nada a ver, né? Será que eu estou... Aí conversando, falei, não, doutor, de vez em quando chove, ele tinha uma casa, tinha um alpendre, assim, ele via pingar as gotas no alpendre, ele tinha dor no peito. Bom, depois eu pedi para ele fazer um estudo psicológico, tudo com um colega, depois de muito tempo, muitos anos, aí veio a história. Olha o que acontecia, quando ele era pequenininho, ele estava fazendo uma traquinagem, fazendo um monte de coisa, e o pai dele era muito severo, muito bravo, e batia muito neles, e teve uma vez que deram uma surra nele, o pai deu uma surra tão forte, que machucou o menino, e foi exatamente o dia que estava chovendo, ele estava no alpendre, e ele pingava água nele, mas ele machucou o menino, isso ficou no inconsciente, e mais tarde, você veja só, o consciente faz isso voltar. Isso é comum. Quantas e quantas vezes a gente faz? A gente tem sensações, a gente tem atos para esconder o verdadeiro está no inconsciente. É aquilo que eu falei uma vez. É que o cara que chega, por exemplo, numa fila, eu não vou ficar na fila, porque isso sou eu para ficar na fila. Eu vou ficar na fila porque quer dizer, toda aquela superioridade da pessoa, o guarda pede a tua identidade, fala, que absurdo, como que não está vendo que sou eu? Eu estou assinando, para que meu documento? Não tem muito disso. Isso está escondendo um complexo de inferioridade que está lá embaixo no inconsciente. O inconsciente faz o contrário aí, ele mostra aquele lado de superioridade, por trás tem uma inferioridade, um complexo de inferioridade, ele está atrás. Então é muito isso do inconsciente. Tem gente que vive a vida inteira num estresse enorme, trabalhando demais, querendo, aquele super perfeccionismo, porque o cara que tem pânico tem isso, basicamente é isso, é um cara que trabalha demais, é um cara muito, quer ser perfeccionista, quer fazer tudo direitinho, quer dizer, ele sublima tudo os seus sonhos, as suas vontades, tudo isso para atingir uma posição social, para atingir um desempenho. Ele veste uma persona, uma máscara, que não é dele às vezes. Tudo isso para esconder,
para esconder o que ele tem lá atrás. Muitos desejos reprimidos, sonhos. E aí o que acontece? Chega um dia que, sabe, a sua força cai. Você se torna frágil, aí o teu inconsciente manda sinais para o seu psiquismo e aí desencadeia todas essas alterações bioquímicas de serotonina, de noradrenalina, e pode desencadear uma síndrome do pânico. Uma senhora, até eu conto no meu livro, não entra em pânico, ela é ministro de Eucaristia. Olha só para dizer que a doença acontece também nas pessoas da igreja, sabe? Todo mundo fala, doutor, por que eu estou doente? Rezo tanto, e daí? Ainda bem que você reza. E daí? Não tem nada a ver. Não tem nada, coitado, o Padre Léo, que absurdo, um cara fazia isso, aquilo, um homem de Deus e teve a doença, Deus é injusto. Deus não é injusto, não. A doença acontece por nossos erros, nossos problemas, nós que fazemos a doença, ou os nossos pais, os nossos avós, bisavós, o que for. Que culpa aí, mas que culpa tem a criança de nascer diabética? Ela não tem culpa nenhuma, mas alguém lá atrás fez alguma coisa. Ela tem, a transmissão genética veio, alguma coisa aconteceu. Olha, uma senhora chega para mim, eu conto sempre a mesma história, mas é verdade. Olha, a senhora um dia chega para mim, eu falo, olha, a senhora precisa operar o coração, precisa colocar 5 pontes de safena. A mulher ficou revoltadíssima, que absurdo, Deus não está sendo justo comigo. Essas bobagens que a gente ouve falar sempre, e que vocês devem ter falado, assim como eu já falei, ou já ouvimos alguém falar. Aí eu deixei ela falar e falei, agora a senhora senta. A senhora fumou a vida inteira, a senhora nunca cuidou do seu colesterol, nunca cuidou da sua diabetes, nunca fez exercício, está obesa, está gorda, e vai dizer que Deus vai causar a sua doença? Não acha um absurdo isso? Deus foi até bom. Deus foi até bom porque levou essa senhora lá no Instituto do Coração, que é o maior centro de referência de cardiologia do mundo, da América do Sul. E lá o cirurgião, graças a Deus, conseguiu colocar as pontes de safena, a mulher ficou boa. Olha a misericórdia aí, isso é misericórdia real. Se ela estivesse num estado que não tinha essa condição, se estivesse num lugar que não podia fazer isso, como tem muito nesse Brasil todo, ela tinha que... O que tem que ver Deus com a doença, meu Deus? Então a gente tem que pensar muito antes de falar. Mas olha, essa senhora, ministro da Eucaristia, de repente, durante uma missa, ela teve uma crise de pânico. Bom, você imagina que loucura que foi na vida dessa pessoa, começar a ter crise, não conseguir mais sair de casa, porque a pessoa tem medo de ter uma crise de medo. Então ela não vai em ambiente fechado, ela não entra em elevador, de jeito nenhum elevador. É o medo grande que dá. Você pode ver, quando você chega num prédio e vê alguém do lado assim do elevador, você olha de novo, a pessoa está ali, você pode ter... Sabe o que eu faço? Vamos subir, aí você sobe junto com a pessoa. Faça esse ato cristão, se você vê uma pessoa dessa. Não fica tirando uma da cara, não. Faça um ato cristão. Ela está esperando alguém para ir junto, porque ela tem medo de ir sozinha. Então a pessoa tem medo de ir sozinha no elevador, tem medo de dormir sozinho, tem que dormir com a luz acesa. Então isso passou tudo isso por ela. O que aconteceu? Ela começou a se isolar, ficou presa em casa, tinha medo de sair de casa. Realmente ela entrou num quadro muito difícil. Claro, conseguimos, graças a Deus, controlar, porque é difícil. Como é que eu vou chegar para uma pessoa dessa e mandar uma pessoa dessa para a igreja? Não vai. A pessoa fica num quadro depressivo que nem consegue rezar. Não consegue rezar. Se você falar para mim, para uma pessoa deprimida, vai rezar, aí que ela fica mais brava com você. Ela quer rezar, mas ela não consegue. Então aí que é o cristão, um rezar pelo outro. A gente tem que rezar por elas. Por isso que na segunda palestra de hoje, mesmo daqui a pouquinho, nós vamos fazer um instante de oração, que o diácono Nelsinho Correia vai rezar, e vai rezar por todos vocês que têm a síndrome do pânico, que têm ansiedade, e vai de acordo com os sintomas, aquilo que você vai sentindo, o diácono vai rezar, e tenho certeza que Deus vai agir e vai ajudar, vai curar vocês, ou através, Deus cura através, por vontade própria dele, através do médico, através do remédio, do medicamento. É Deus que cura, a forma, Ele decide. Mas eu estava contando a história da ministra da Eucaristia. Por que aconteceu aquilo? Porque ela tinha um desejo reprimido, e ela não quisia, porque ela tinha um sonho de infância. Era uma pessoa que morava num sítio, sabe? Então,
ela tinha um sonho do príncipe encantado aparecer num cavalo, e ela sentar no príncipe e sair, sabe, aquela sonho que toda mulher tem quando moça. E ela imaginou que o príncipe encantado ia aparecer. Quando o pai dela chegou e falou: você vai casar com esse cara aqui. Puf! Você imagine que príncipe encantado que era, né? Era um sapão, não é o sapo, né? Mas era um sapão, realmente. Então todo o sonho dela, tudo aquilo que ela imaginava, morreu ali. E ela teve que aguentar a vida inteira aquilo, porque o que ela falou para o doutor agora, que depois de 30 anos de casado, como é que ela ia poder tomar atitude, viver a vida? Então ela, realmente ali ela sublimou todo o sonho em cima de uma coisa, de um casamento, que mais tarde o inconsciente não aguenta, né? O inconsciente joga e cobra de você as coisas, e cobrou fazendo a síndrome do pânico. Hoje ela está mais controlada, ela consegue já ir à igreja, porque graças a muita oração também. Porque veja só, a gente trata pânico, depressão com remédio. Com remédio mesmo. Não tem essa conversa de dizer: eu não tomo, porque doutor, eu não vou tomar remédio, porque eu vou ficar dependente do remédio. Falei: tá bom, então você vai ficar dependente da sua doença. Olha a incongruência que está. O cara com pânico, às vezes ele tem medo de tomar remédio. Ele queixa aquele monte de coisa, mas ele tem medo de tomar remédio, porque se toma remédio, ele vai perder o controle dele mesmo. Esse é o grande medo, de perder o controle. Então, o pânico é uma coisa que existe, real, é uma doença. Existem algumas coisas que vale a pena a gente dizer para vocês. Olha, é duro. O pânico faz o cara mudar de vida, mudar de emprego, divórcio que acontece. Claro, imagine o marido e mulher, se o cara não entende isso aí direito, ou ela não entende, chega uma hora que não tem jeito. O cara perde emprego, o cara divorcia, entra em depressão, se isola, e depois vem suicídio também. Uma coisa é real. Como você deve conviver com uma pessoa que tem pânico? Isso é bom a gente saber. Como conviver? Antes de tudo, pânico é doença, não é invenção, não é chilique. Assim como a depressão, não é invenção, não é nada, não é invenção, não é chilique de mulher, não, é doença. Até agora, muitos maridos ainda não acreditam que a depressão é doença e que o pânico é doença. Eu sou obrigado às vezes a chamar os maridos para conversar, porque eles não acreditam. Diz que a mulher exagera em tudo. Não é isso, é real, é doença. E por mais desesperada que você tenha lá uma pessoa que tenha com pânico, não se preocupe, você tem que estar inteiro e dono da situação. Se ela está desesperada, agitada, achando que vai morrer, acalma, leva ela para ter atendimento médico, se você não conseguir controlá-la, mas, sabe, não se desespere também, não entre em pânico também. Isso acontece. Nunca você pode dizer uma coisa: olha, relaxe, acalme. Não, você pode lutar contra isso, não é isso que falam. Não, tem gente que fala assim: ó, não seja ridículo, não seja covarde, enfrente essa situação. Como se a coitada não quisesse enfrentar aquilo, né? Você tem que, a pessoa fala assim: eu morro de medo de ficar num lugar, num shopping, por exemplo, dá aquele negócio, vou embora. Não, você tem que ficar, tem que enfrentar. Não é nada disso, não. Não adianta isso. O que você tem que dar amor para a pessoa, dar atenção. Olha, escute muito o que ela tem a falar. E eu vou dar para vocês uma receita que não está nos livros médicos, não está em nenhum lugar. É uma receita que eu aprendi em Medjugorje, durante uma das peregrinações que nós fizemos, que Nossa Senhora passou para todos, dizia para todos lá. Ela fez uma referência muito com Golias. Sabe Golias? Que foi lá e Davi com as pedrinhas derrubou Golias. O pânico é um Golias da nossa vida. A depressão é um Golias, o pânico é um Golias, o medo é um Golias, a ansiedade é um Golias. E Nossa Senhora ensinou para mim, para Gisela, para mim, para todos nós que estavam lá naquela época, que a gente resolve os Golias do nosso dia a dia com as 5 pedrinhas dela, com aquela simplicidade típica de Nossa Senhora, né? Nas 5 pedrinhas das 5 pedrinhas ela explica, ela relata todinha a nossa religião, a nossa fé, que é a reza do terço diária, a comunhão diária, a leitura da palavra de Deus todos os dias, o jejum semanal e a confissão mensal. Então essas são as 5, o remédio real. Isso é o remédio para você combater
o pânico na sua dimensão espiritual. Olha, eu faço um desafio para você aqui, para vocês todos. Eu faço um desafio. Você continua o tratamento médico. Nunca deixa de tomar remédio, tá? Pelo amor de Deus. Se você deixar de tomar remédio, você está sendo errado. Você está errada primeiro, do ponto de vista social, do ponto de vista humano e do ponto de vista de Deus. Porque Deus fala em Eclesiástico 38, olha, o homem prudente, o homem sensato não despreza medicamento. Então, não deixe de tomar remédio por sua conta. Não vá fazer como muita gente que chega no consultório com quadro de AVC e derrame e tudo mais, porque parou de tomar remédio por conta de um pastor falar, por conta de um padre falar, ou por um coordenador da renovação falar. Não faça essa burrice. É uma perfeita idiotice se você fizer isso. Quem é responsável pela sua medicação é o seu médico. Não faça essa bobagem. Então você toma seu remédio direitinho. Dá efeito colateral? Claro que dá. Dá um monte de coisa? Dá, mas você vai se curar com isso. E se você parar de tomar o remédio, você vai ter nova crise de pânico. Muita gente volta a ter novas crises quando para o remédio. Então não pare, mesmo que você não tenha nada. Então toma o seu remédio, faça a sua orientação psicológica, que é extremamente importante, para ver se descobre no inconsciente alguma causa que está levando a isso. Mas nunca deixe o seu lado espiritual escondido, esquecido. O ser humano tem as 3 dimensões: corpo, psiquismo e espírito. A doença começa no corpo, no psiquismo e no espírito. E a cura tem que ser total, global. A única pessoa que fazia a cura total era Jesus. Ele chegava, curava todo mundo. Uma hora ele curava o corpo, uma outra hora ele curava psiquismo e sempre curava espírito. Mas nós temos as ferramentas para curar o corpo através da medicina e dos remédios. O psiquismo através do psicólogo, do psiquiatra, o que for. E Deus curando através da palavra, através da comunhão, da Eucaristia e principalmente da confissão. Agora eu vou pedir para o diácono Nelsinho. Que bom. Podemos aplaudir o Senhor que faz maravilha. Ver um médico com a capacidade do Dr. Roque Savioli, 30 anos de medicina, falar de Deus, falar da existência de Deus, do que Deus faz, falar das 5 pedrinhas, você até se emociona, né? Quando a gente vê que a ciência e a fé se abraçam. Vamos ficar em pé agora um momentinho. Vamos rezar, para que já começamos a rezar na oração. O Senhor foi adiantando já as coisas conosco. Mas pedi ao Dr. Roque que fosse nomeando os sintomas da síndrome do pânico. E nós vamos rezar para que Deus nos liberte. Vamos invocar o nome do Senhor. Enquanto ele vai pensando nesses sintomas com o médico, nós cantamos: invocamos o teu nome, invoca teu poder, tua presença, a tua presença no meio de nós. Invocamos teu nome, teu poder, invocamos o teu poder, a tua presença, invocamos a tua presença no meio de nós. Levante seu braço, manifesta, Senhor, o teu poder, a tua força. Manifesta, Senhor, o teu poder, a tua força. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Manifesta, Senhor, o teu poder.
prodígios, milagres, sinais. Neste lugar, Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. e esse é um momento de graça para nós que estamos aqui, para você que está em casa. E quando o Dr. Roca vai dizendo os sintomas, a gente vai rezar renunciando. E você renuncia por você. Quando não for com você, se lembrar de uma pessoa da sua casa, sua família, seu amigo tem esse sintoma, você reza por essa pessoa. E vamos todos, não é o poder da mente, mas é o poder da palavra que diz: onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou. Ele está agindo. Os sintomas, Dr. Roque. Medo de sair de casa. Senhor, nós rezamos agora por essas pessoas que têm medo de sair de casa, que se sentem aprisionadas no quarto, que estão agora num quarto fechado, num quarto escuro, Senhor, que estão sem tomar banho, sem comer direito, Senhor Jesus, presas como numa prisão, Senhor. Invocamos o teu nome que liberte desse medo de sair de casa, medo de acidentes, medo da luz, que estão fechados no quarto escuro. Assim como a tua luz entrou no sepulcro, arrebenta agora as portas desse sepulcro que virou esse quarto dessa pessoa, onde ela não sai para nada, Senhor Jesus, e liberta aqui no nosso meio, pessoas que vieram aqui somente porque foram arrastadas por outras pessoas, mas liberta desse medo de sair de casa, que você diga: eu renuncio. Todo medo de sair de casa. Todo medo de sair de casa. Sim, Senhor, nós te invocamos. Medo de ir a lugares fechados, a igreja. Nós rezamos agora para as pessoas que têm medo de locais fechados, e com isso deixar de ir à igreja, com isso deixar até o seu trabalho, estão passando necessidades, a sua família está passando necessidades, que deixou o seu emprego, todo o pavor, toda a fobia de lugares fechados, que impede as pessoas de resolverem os seus problemas no banco, no seu escritório, no seu lugar de trabalho. Esse medo de lugares fechados, que impede até de ir no próprio consultório médico. Todo esse medo de lugares fechados, medo de acontecer alguma coisa, dessa fobia de elevador, pessoas que moram em prédios e moram em andares bem altos, 10º andar, 8º andar. O Senhor mostra pessoas chorando diante do elevador e não conseguindo, pessoas com problemas nos joelhos, que nem podem subir as escadas, com isso se trancam em suas casas. Medo de lugar fechado. O Senhor vai na raiz disso, lá na sua história, no seu inconsciente, no seu passado. Toda vez que você ficou trancado naquele quartinho escuro de castigo, na escola ou na sua casa, e esse medo então agora, pessoa que tem pesadelo, que está num lugar fechado e gritando e ninguém escuta, o Senhor te liberta agora, e você renuncia agora a esse medo. Fala: eu renuncio a esse medo, medo de lugares fechados, Medo que de o Senhor me liberta. Medo de dormir sozinho. Todo medo de dormir sozinho. Pessoas que vêm quando estão no quarto, no escuro, medo de escuro, medo de dormir sozinho, esse medo da solidão. Pessoas não conseguem dormir se tiver alguém do lado. Todo esse medo, essa angústia. O Senhor cura crianças também com esse medo. É mais que um medo, é um pavor. Mas pessoas adultas também que têm esse medo. E muitas vezes nessa carência, você dormiu com alguém, mas dentro de você foi aquele buraco. Não era sexo que você precisava, não era luxúria, era a presença de pai e de mãe. O Senhor cura você jovem, você rapaz, você moça, que muitas noites passou com alguém, mas tentando preencher um vazio no seu coração. E você diz chorando agora: eu não sou sem vergonha, eu não sou isso. E é verdade, Deus vê o seu coração, naquele medo, na carência de buscar alguém. Você buscou no sexo, buscou até mesmo nas drogas, pessoas que se torpeciam à noite, nesse medo de dormir, medo de ficar sozinha,
você buscava na bebida. O Senhor mostra pessoas abrindo a geladeira, tomando aquela garrafa inteira de bebida alcoólica, tomando uísque, misturando várias bebidas ou vários remédios, pelo medo de ficar sozinho. Com isso você se tornou um dependente químico de álcool, pessoas fumando a noite inteira, pessoas comendo compulsivamente, por medo de ficar só. E que eu peço para que Jesus pegue na mão dessas pessoas que estão com medo, que tem medo de ficar sozinho. Então, como o diácono falou no começo, que Jesus pegue na mão esquerda e que Nossa Senhora pegue na mão direita dessa pessoa. E nós pedimos agora, feche seus olhos, imagine Jesus do seu lado agora, você segurando a mão dele, e a mão de Jesus é maior que a sua, a mão forte, mão de carpinteiro. Segure forte nas mãos de Jesus e nas mãos de Maria, e olhando para Jesus e Maria, você fala: vem comigo, Jesus, me libertar deste meu medo. Só o Senhor pode fazer isso, e eu invoco agora: liberta-me, Senhor, junto com sua mãe Maria Santíssima, desse medo de ficar sozinho. E com isso o Senhor me mostra o medo. Você tem medo da morte, medo do seu pai morrer, da sua mãe morrer. Você vê o velório, você sente no velório, isso te angustia muito, medo de perder as pessoas. Você é atormentado por sonhos assim. Mas agora segure nas mãos de Jesus e de Maria. Fala: liberta-me, Senhor, desse medo, dessa angústia, essa solidão que me atormenta, Senhor. E o Senhor me mostra que muitas vezes você está até rodeado de pessoas, mas o medo continua, que está dentro do seu coração. E o Senhor te liberta agora. E Ele te liberta. Ele põe uma luz que vai iluminando essa treva. Liberta-nos, Senhor. Vai passando no nosso meio, Senhor, todos os sentimentos ruins. Renuncia, fala assim, olha comigo: eu renuncio, Senhor. Eu renuncio, Senhor, todo sentimento que não vem de Deus, a todo sentimento que não vem de Deus, que me atormenta, todo sentimento que nem é meu, todo sentimento que não é meu, que é dos outros, que é dos outros, a tudo que vem de fora, a tudo que vem de fora e me atormenta, eu renuncio agora, a todo sentimento, toda sensação, toda a sensação que não vem de Deus, que não me pertence, eu coloco sobre a cruz de Jesus. Agora cante um pouco da linguagem do Espírito, bem suavemente, que o próprio Espírito vai te libertando agora, meu irmão. Você que é atormentado por esses sentimentos, por esses pensamentos, passa, Senhor, e liberta-nos. E tanto quanto estão conosco pela TV, pela rádio, pela internet, no Brasil e no mundo, sendo libertos agora. Faça o sinal da cruz na testa da pessoa do seu lado. Fala: Deus te abençoe, meu irmão. Agora dê um abraço nessa pessoa, aquele abraço da falta de ar, de trincar a costela. Fala: você não está só, Deus te ama. Mas um abraço mesmo de trincar a costela, da falta de ar mesmo. Fala: Deus abençoe você, Deus te ama. Certamente, doutor Savioli, não vamos vencer a depressão sozinhos. Precisamos também dos irmãos, não é isso? Claro. E da comunidade. Sim, a presença da comunidade, né, dos irmãos, para dar aquele amor, né? E ser instrumento de Deus, né? E vamos aplaudir esse momento maravilhoso que nós vivemos. Quanta coisa aprendemos neste momento. Dá um lá maior aí.
Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Bênçãos são derramadas. Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Cante. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Eu tomo posse da graça. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!